Michael, vou te puxar, né? Faz aí a solicitação que eu vou te puxar, né, aqui para que a gente possa começar os debates na noite de hoje. Opa, chegando aqui, boa noite. Gente, um Boa noite. talento. Boa noite, Michael. Você vai se apresentar, certo? Mas assim, gente, um talento do TikTok, viu? É o fenômeno do TikTok aqui no Nordeste brasileiro. Mais de 15 mil seguidores no TikTok. Michael é da região de Souza, gente, e é um talento, certo? Um prazer, querido, receber você aqui para que a gente possa discutir um pouquinho sobre ensino remoto, né? E esse momento de transição que nós estamos vivendo. Boa noite, querido. Boa noite, Deusimar. Como é que o senhor tá? Se apresente. Tudo bom. Conseguiu Bem, achar a roupa direitinho? Hã? pois é, Tá vixe, nervoso não? um Tá pouco, nervoso não, né? só um pouco, mas acontece. Bom, Michael, você vai divulgar no finalzinho, viu? Você vai divulgar no finalzinho o TikTok e o Instagram para a galera acompanhar os seus trabalhos. Michael, a primeira questão é o seguinte: qual foi o grande impacto na suspensão das aulas presenciais? Eu estava no terceiro ano, né, estava tendo a minha aula, eu entrei cantando Ivete Sangalo na aula do terceiro ano lá em Souza, quando chegou o comunicado que as aulas seriam suspensas. E assim, qual foi o primeiro impacto assim da suspensão das aulas presenciais? Qual foi assim a primeira coisa que você pensou? Porque assim, terceiro ano, esse ano é um ano essencial para a galera que está no terceiro ano. Sim, o que foi que você pensou? Assim, em um primeiro momento, assim, que as aulas encerraram, né? A gente não tinha muito em mente que isso tudo iria acontecer num período tão prolongado. Então, a gente não esperava muita coisa, a gente só esperava que fosse uma simples suspensão e que rapidinho voltaria para a gente voltar com tudo isso. Então, tudo que rolou nesse período de tempo foi muito assim, novo para a gente, sabe? Então, meio que a gente não, eu mesmo não esperei por nada tão grandioso como está acontecendo, sabe? Principalmente porque assim, meio que está sem perspectiva de volta, né? Agora, Exatamente. né? Exatamente. Então assim, como é que tá a tua rotina, Marco, de aula? A minha rotina, ela tá, assim, na minha escola, como o senhor falou na apresentação da live, ela tá seguindo todo o mesmo horário de sempre, né? Com algumas modificações, mas bem pequenas. Só que na questão do estudo, assim, por parte pessoal, né? Eu estou seguindo o horário de estudo que foi montado com o auxílio de alguns professores e, assim, que não está sendo muito fácil, né? As pessoas costumam me perguntar aqui nesse perfil que eu tenho de estudos, como é que eu consigo ter toda essa rotina e manter todo esse foco. Mas, assim, não é muito fácil e não é fácil, né? Porque, inclusive, porque, tipo assim, quando a gente tá na escola, indo para a escola física, a gente tem a mentalidade que indo para a escola ali é o canto que a gente vai só para aprender, né? Para assistir aula. E daí a gente às vezes tem uma conversa lá e cá, mas enfim. Só que a gente estando em casa, a gente tem uma concepção de casa que é de descanso e viver em família e estudar quando for preciso. Aí, por isso que a maior dificuldade a gente tá tendo esse ensino em casa é justamente assimilar esse espaço, tanto para lazer, também como para estudo, né? É uma das maiores dificuldades que eu acredito que os alunos estão tendo. Como é que você avalia, assim, se você fosse fazer uma avaliação pessoal sua nessa nova rotina, né, naquilo que está acontecendo em relação a tudo isso, né, em relação a toda essa loucura, qual seria essa avaliação, Michael? Assim, seria em número ou em definição, assim, boa, ruim? Não, como é que você se avalia nesse período? Se você fosse, em termos de dedicação, de assimilação, se você fosse dar uma nota a você entre 5 e 10, que nota você daria? Eu diria assim, 7, sabe? Porque lá e cá ainda tem aquelas distrações que sempre puxa a gente, né,
para não ter aquele Bom, foco. um 7 é Sério. um 7 na educação brasileira, aprova. Pois é. A média 7, a média aprova, né? Isso. Michael, tem algum assim, algum conselho que você daria à galera? Você descobriu nesse período algum talento que você não achava que não tinha? Enfim, tem algum conselho que você daria à galera? Então, o maior conselho que eu dou a todo mundo é principalmente cuidar da saúde mental. Porque isso tudo auxilia em tudo. É meio que a saúde mental do seu corpo. Você tanto com a saúde mental ruim, você não tem saúde física nem biológica. Então, eu diria que para você conseguir ter foco, para você conseguir uma rotina, se dar bem nos seus estudos, ou então na sua própria vida pessoal, é muito importante que você busque motivos que te motivem a continuar e também coisas que te distraiam dos pensamentos ruins. Isso tudo auxilia no nosso dia a dia, sabe? Manter tudo isso de maneira boa, positiva. Bom, tem algum recado, Michael, nessa sua participação que está chegando ao final agora? Foi tranquilo, né? O Michael mandou uma mensagem, né, agora há pouco, dizendo: eu estou nervoso porque eu acho que eu vou ser entrevistado quase por um Jô Soares. Eu disse: Michael, olha, só se for pela gordura, né? Mas assim, tem algum recado que você daria para a galera, Michael, agora, nesse último momento que você está participando aqui dessa conversa? Assim, eu não sei se o recado que eu vou dar aqui é o que o senhor está esperando, né? Mas, de motivo assim, puxando pelo assunto da nossa live, eu só queria dizer a todo mundo que, tipo, não fique triste pelo que está acontecendo e por você não estar conseguindo ser produtivo ou não, porque isso é muito normal e isso é muito novo para todo mundo. Então, o que eu tenho a dizer é que tudo vai passar e que a gente vai conseguir vencer isso junto, você se estudos ou não, que é um problema que a gente tem que resolver, né? E daí vai dar tudo certo para todo mundo. Então, é isso. Só mensagem positiva que eu tenho para passar e boas energias também. Valeu, Maico. Muito obrigado pela sua participação. Divulgue seu TikTok, viu? Tok não, TikTok. Pois é, depois. Divulgue seu TikTok aí pra galera seguir. Pois é, gente, eu também tenho, né, essa parte de entretenimento, que é o TikTok. Também tenho essa conta de estudos aqui que eu estou transmitindo essa live com meu querido professor, que eu amo demais. Então, quem quiser seguir e acompanhar mais do meu trabalho, eu estou aqui para ajudar todo mundo, tanto nos estudos, como também dar uma risada, né? Que Deus morre de rir, dar gaitada. Eu adoro, viu? Principalmente quando ele fala de temas regionais. Nordeste. Então, brigadão, viu, Michael? Um abraço, querido. Eu quem Boa agradeço, sorte aí. Continua acompanhando a gente por aqui, pode deixar. certo? Júlia está se preparando já aqui para entrar, né? Então, o primeiro que participou desse nosso papo, Michael, lá da região de Souza, aluno do terceiro ano do Ação Colégio de Curso. Então, brigadão, Michael, pela participação. E ele tocou num ponto muito interessante, que foi a questão da saúde mental, né? Então, assim, enquanto Júlia faz a solicitação para entrar, esse é um ponto muito importante. Gente, eu quero agradecer muito vocês que estão acompanhando essa discussão. Escutar o aluno é muito importante nesse momento, para que a gente possa ter um pouco, né, de norte na continuidade dessas atividades pedagógicas. Eu estou um pouco rouco, né? Minha voz geralmente não é assim, mas por conta da quantidade de aulas nesses últimos dias. Mas é sempre importante cuidar da saúde mental, né, e é sempre importante também conversar com as outras pessoas sobre os desafios que vocês estão enfrentando. Então, já vou puxar aqui nossa querida Júlia, que vai participar também dessa conversa, desse bate-papo. Oi, Chegou, boa noite, dona Júlia. boa Tudo noite. bom? Tudo bom? Como é que você está? Você está bem? Tô bem, tava ansiosa para conversar. Eu fico ansiosa. Tô normal, Bacana. Tranquila. Bom, gente, Júlia é aluna do terceiro ano aqui do SESI em Patos
e vai bater um papo, né, com a gente sobre essa suspensão das atividades presenciais e principalmente sobre as experiências dela nesse ensino remoto. Né? Então, Júlia, a primeira questão qual foi esse impacto inicial, assim, quando disse assim, não vamos ter aula, né? O caso do SESI em Patos é particular, porque o SESI não parou de maneira alguma, né? Outras escolas deram 30 dias de férias, teve todo o processo de adaptação, e o SESI resolveu, né, enfrentar, oferecer plataformas, né, de apoio ao estudante. Então, assim, qual foi esse primeiro desafio nessa adaptação, Júlia? Eu acho que foi entender que a gente tinha parado, né? Que demorou um pouco. Eu acho que a gente sempre ficava, não, vai passar uma semana, 2 semanas, aí passou um mês, não, deve faltar agora, né? Só que não, aí acho que o maior impacto para mim foi o aprendizado mesmo, porque eu fiquei esperando, pensando que ia voltar realmente. E quando a gente muda a rotina, o ideal é a gente se mudar com ela, né? A gente tende a se adaptar. Só que não, com essa espera que eu tinha, tipo, de voltar, eu nunca me adaptava. Eu nunca tinha um entendimento que ia voltar, então eu não me adaptava direito. Eu levava um pouco como se aquilo vai parar, aí eu vou voltar a estudar normalmente, vai funcionar, vai dar certo, só espero mais um pouco. Só que não, aí já passou 3 meses, né? E a gente tá mesmo. Já se acostumou ou assim, entre o ensino presencial na sala de aula, tudo direitinho, né, e o ensino remoto, se fosse para você escolher hoje, o que é que você diria dessa relação? Totalmente o ensino presencial, porque quando presencial eu me sinto mais motivada pelos professores. Não que eles não nos motivem, né? Obviamente. Mas eu me sinto mais intertida com a aula, eu me sinto mais eu me sinto mais aberta para aprender e para entender melhor, mesmo em áreas que eu não tenho tanta facilidade. Mas eu me sinto muito mais solicitar em aprender do que remoto, com certeza. Júlia, como é que você avalia, né, no caso, o seu desempenho assim nesse período? Você passa por um processo de adaptação, rotina de estudo, lugar, equipamento, enfim, livros, a metodologia que muda de área para cada área, né? Uma aula de história remota é diferente de uma aula de matemática, de uma aula de química, de física. Então, como é que você se avalia nesse processo de adaptação? Eu me sinto estagnada, assim, sabe? Porque desde que parou, eu sinto que eu tô na mesma. É claro que eu aprendi algumas coisas, mas eu digo que essas coisas são das matérias, das inteligências que eu tenho mais facilidade. Porque eu tenho mais dificuldade, eu não tenho exercitado, eu não tenho posto em prática. Então, eu acho que eu me avaliaria como bem abaixo da média, sabe? Porque eu me sinto muito privilegiada por ter todo o material para estudar, só que eu não aproveito muito isso. Só que ao mesmo tempo eu penso que não é culpa minha, mas ao mesmo tempo também eu penso é culpa minha, eu deveria ter me esforçado mais. Porque tem gente que não tem isso aqui, não tem notebook, não tem Wi-Fi bom. Como até Raquel, né? Que ela ia participar hoje, ela não pôde por causa do celular dela. Aí fiquei triste. Então, assim, a que você atribui esse baixo desempenho? Você falou num processo de adaptação, né, que é muito complicado, né? Então, assim, a Uhum. que você atribui essa não adaptação? Eu acho que é tudo que está acontecendo. Mesmo não me afetando diretamente. Eu fico pensando em que hoje várias pessoas morreram e tal. Pessoas da minha família testam positivo, aí a cabeça fica preocupada. Eu acho que estar longe da família, né, deixa também a pessoa um pouco privada de se interagir, de aprender. E entre outras coisas, porque eu também tenho um pouco de dificuldade de manter o foco em certas matérias e isso acaba me atrapalhando também. É uma coisa
muito importante que Júlia coloca é a questão do sentir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, por mais que você tenha todos os equipamentos, por mais que você tenha os melhores professores, mas aquilo que está acontecendo ao nosso redor é muito duro, né? Nós ultrapassamos hoje 1 milhão de casos no Brasil, de casos de Covid-19. Estamos chegando a 50 mil mortes. Pessoas aqui próximo da gente, né, estão morrendo por conta disso. E assim, é muito duro, é muito difícil você conviver, né, com tudo isso, sem que isso lhe afete de alguma maneira a distância da família, dos amigos, a falta daquele abraço das pessoas que gostam de você, enfim. Então, tudo isso é de fato muito complicado, né? Muito. A pessoa fica a todo momento preocupada. Não tem como entrar numa aula, tipo, no Meet, não ficar pensando. Eu fico com muito medo, porque eu fico esperando ligação, sabe, de Salvador. Pensa no pior já aconteceu. Bom, brigadão, Júlia, pela sua participação, né? Eu sou seu fã, agradeço muito, né, pela sua participação aqui. Obrigada. E tem algum recadinho que você queira mandar para suas coleguinhas que estão assistindo aí, ó? Eu queria mandar um abraço para vocês, pessoas queridas do meu coração. Queria mandar um abraço também para meus professores, para dizer para eles que eu agradeço muito toda essa motivação, todo esse carinho, toda essa preocupação que eles têm com nós alunos. E pedir desculpa também, né, pela, pela, pela falta de atenção, de motivação, de tudo. Aí eu queria dizer também, em nome de algumas pessoas, que a gente agradece muito ao cuidado de vocês, que vocês têm com a gente, porque é muito importante mesmo. Do nada ver um vídeo no WhatsApp dos professores, a gente fica... Aí aquece o coração no meio dessa guerra toda. Obrigadão, viu, Júlia? Tudo que nós fazemos é exatamente por conta de vocês. Nós nos preocupamos e estamos dando o melhor, né, para que vocês possam ter uma educação possível dentro de toda essa loucura. Brigadão, viu, pela participação. Um cheiro. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Gente, que riqueza, né, de conversa, que riqueza de debate, né? O Michael colocou a questão da saúde mental na primeira intervenção dele. A Júlia colocou essa questão de como aquilo que está acontecendo ao redor afeta, né, cada um de nós. Então, assim, é muito, muito complicado tudo isso, porque educação, gente, você precisa ter uma tranquilidade mínima. Apesar da galera da autoajuda ficar toda hora cozinhando o nosso juízo, dizendo que vá, que lute, que faça acontecer, que supere os obstáculos e desafios. Mas isso não é muito simples, porque cada pessoa reage de maneira diferente, né? Eu quero mandar um abraço para Juliana Diniz, né, que está acompanhando aqui, coordenadora lá no Ação Colégio e Curso, né, uma grande amiga, uma grande pedagoga, né, que é uma referência aqui na região. Tenho um prazer enorme de conviver contigo, Juliana, e você é uma inspiração, né? A Iris Leite participando também aqui, professor Francisco Anderson, que vem na batalha também, desenvolvendo um grande trabalho, gente. Se inscrevam no canal do professor Francisco Anderson. Tem vídeo muito bacana ensinando a mexer com tecnologias educacionais, né? Então, enfim, os comentários estão chegando e, assim, só agradecer a cada um que está participando e contribuindo um pouco, né, com esse trabalho aqui. Um abraço para o pessoal de Olho d'Água que está participando também aqui dessa nossa conversa, tá bom? Clara Soares já está por aí, né? Clara, dê um oi aqui, pode solicitar a entrada para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Clara, a terceira aluna que vai participar dessa nossa discussão aqui nesse bate-papo sobre educação em tempos de pandemia e suspensão das atividades presenciais. O debate está muito bom, muito bacana, e escutar vocês sempre é muito bom, certo?
fazendo conexão agora com Santa Terezinha, Pernambuco, né? Santa Terezinha, Pernambuco, né? Santa Terezinha assim, tem um carinho enorme, né, por Santa Terezinha. Tenho diversos conhecidos aí em Santa Terezinha. É para ter mesmo. É uma cidade que eu nunca visitei, mas aí como a minha família é da região lá de Juru, e tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade, são as festas de Santa Terezinha, Pernambuco, porque na minha adolescência eu ia para Juru e o pessoal saía de lá para curtir as festas de Santa Terezinha, Pernambuco, que são as festas mais famosas da região, certo? Um abraço, Clarinha. Clarinha é aluna do pré-vestibular Geopatos, do pré-vestibular Fera, e uma aluna bem ativa, bem comunicativa, e a gente vai bater um papo agora sobre essa pancada da suspensão das atividades presenciais. Clara, boa noite. Boa noite, Deusimar. Boa noite para todo mundo que está assistindo, né? Muito obrigada. Você falou aí das festas daqui, eu quero lhe dar um conselho, viu? Fique em casa, tome todos os cuidados contra essa Covid, porque você tem que estar saudável no próximo ano para vir para as festas daqui, viu? Já é compromisso firmado. Irei conhecer Santa Terezinha, Pernambuco, né, para poder matar essa minha vontade de adolescência. Já conheço algumas pessoas daí, tenho um carinho enorme, lembranças maravilhosas, né, do pessoal de Santa Terezinha, Pernambuco. E assim, um prazer poder estar conversando com vocês. Um abraço para o pessoal que está chegando. Raquel, né? Raquel, uma querida, foi minha aluna aqui em Patos, né? E é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Espero que você esteja bem, Raquel. E um abraço para a galera que está chegando. Enfim, Clarinha, como é que foi esse impacto inicial? Quando disse assim, ó, não vai ter mais aula presencial e a gente vai ter que se virar de maneira remota, né? Como é que foi esse primeiro impacto assim da suspensão das aulas presenciais? Bem, assim, com tudo que estava acontecendo, que a gente já estava antenado, a gente já estava esperando por isso, né? Por essa pausa na educação. Então, quando o coordenador entrou na sala, que falou que as aulas estavam suspensas, a gente teve aquele impacto de tipo, meu Deus, o que eu vou fazer a partir de agora? Mas a gente já estava esperando. A realidade é essa. Difícil, né? Eu lembro que eu entrei na sala e assim, eu vi muitas pessoas quando eu entrei na sala lá em Souza e comecei a ver as pessoas de máscara. E aquilo foi é como se eu tivesse entrado numa realidade paralela, porque a nossa geração nunca tinha visto isso, né? A última grande pandemia que nós vivemos aqui foi a gripe espanhola e efetivamente não éramos nascidos naquela época. Em 1918, morreram 35 mil brasileiros por conta da gripe espanhola. Pois é, assim, agora já morreram bem mais, né? Já estamos próximos de 50 mil pessoas. E assim, muito, muito complicado, né? Porque naquela época, eu até gravei um vídeo para o meu canal sobre isso, naquela época aconteceram também discussões, como estão acontecendo hoje. Suspensão das aulas presenciais, fechamento do comércio. Há 100 anos atrás, essas mesmas discussões. Ninguém ficou reprovado em 1918. O presidente da época, o Delfim Moreira, baixou um decreto aprovando todo mundo, porque já era final do ano e não tinha como se fazer os exames finais. Então, a universidade, a educação básica, todo mundo foi aprovado. Mas, assim, quando houve essa suspensão, aí pegou em cheio o pessoal do terceiro ano, o pessoal do ensino médio, educadores como um todo, e especialmente vocês do pré-vestibular, vocês que estão no pré-vestibular, porque vocês já tinham toda uma rotina pronta, um horário de estudo, né, tudo específico. Como é que isso afetou diretamente, Clara? Bem, eu acho que a gente do pré-vestibular, a gente está mais empenhado, né? A gente está mais empenhado em estudar, até porque ninguém quer fazer um segundo ano de cursinho, um terceiro. Então, a gente tem o cronograma montado e a gente segue a risca. A gente fala por mim e por algumas outras pessoas que eu conheço. Mas a gente tem o cronograma montado e a gente segue isso à risca. Com a suspensão das aulas, o cursinho mesmo passou quase um mês sem ter aula remota. Então,
quando suspendeu, acabou o cronograma, acabou a rotina, foi para o espaço. Então a gente ficou meio que perdido, sem saber o que fazer, porque para montar outro cronograma, para ajustar os horários, é mais difícil. Até nos relógios biológicos mesmo sofre com isso. Eu, por exemplo, eu acordo, tinha dia que eu acordava 8h30 e estudar, tinha dia que eu acordava depois de 12 horas. Então é complicado para a gente se sintonizar novamente com a realidade, com a nova realidade que a gente vai viver. Muito difícil, né? Assim, como é que você, dentro de um processo de autoavaliação, assim, como é que você está avaliando o seu desempenho nessas adaptações, nesse período? De 0 a 10, eu avalio 7 quando eu estou muito disposta, quando um dia que eu estou com muita força de vontade. Você está fazendo uma avaliação diária, no caso, né? Você está colocando uma coisa extraordinária, que é a diferença, né, de um dia para o outro. Porque é por dia mesmo. Tem dias que a gente vê notícias de pessoas mais próximas que morreram pela pandemia e a gente vê o que está acontecendo no mundo. Tem dias que isso bate mais na gente, entendeu? Aí meio que esmurece a pessoa. Sem contar os fatores externos também, né? Assim, tem todas essas notícias da pandemia, tem todas essas questões relacionadas à violência que está acontecendo, os problemas políticos, né? O afastamento Maria, daquelas problema pessoas que você político. gosta. Essa questão aí do Ministério da Educação, do ministro ter saído e de estar essa confusão aí com data de Enem, com tudo que envolve a educação, tá deixando os estudantes loucos. Muito louco. E até colocando questões complicadas, como enquete na internet, né, para poder E definir. jogando a responsabilidade originalmente do Ministério em cima de uma juventude que praticamente não sabe o que é da vida. Complicado. Claro, tem uma participante aqui bem especial dos Anjos. Minha mãe. É uma participante bem especial. Ela atende por dos Anjos mesmo? O nome? Então, Dona dos Anjos, um abraço, viu? Sua filha tem essa nota. Olha, ela colocou aqui, eu daria bem mais, viu? A mamãe está colocando aqui que daria bem mais. Então, ela está vendo o seu esforço, está acompanhando sua rotina. Então, ela está fazendo um reconhecimento público aqui que você foi modesta nesse seu set. É porque, sei lá, a gente tem visões diferentes, né? Eu tô aqui, ela tá só me observando de fora, aí, enfim. Opiniões distintas. Mas ela sabe muito, ela está vendo o seu esforço. Clara, se você pudesse elencar uma grande dificuldade assim para você, qual é a maior dificuldade assim que você enxerga de tudo isso? São as distrações. Distrações que tem em casa. Porque, querendo ou não, a sua casa, o seu cérebro interpreta a sua casa como sua zona de conforto. Em zona de conforto, a gente não tem produtividade. Então, o que acontece? Eu levanto, vou estudar, eu não tenho meu cantinho próprio para estudar, porque eu estava morando em Patos, lá eu tinha tudo direitinho. Quando eu voltei para Santa Terezinha, não tenho mais um lugar específico, tranquilo para estudar. E o que acontece? Fica os barulhos paralelos da casa, o celular do meu ladinho, né? Vibra, eu vou olhar. Tem barulho de televisão, as pessoas tentam manter diálogo com você. Aí, isso tudo distrai a gente, tira o nosso foco do estudo. E já na presencial é diferente, porque você tá ali dentro de uma sala de aula fechada, completamente isolado do mundo, focado ali no conteúdo, no que o professor está falando, no que ele está dando. Então é mais difícil de você desviar a sua atenção. E tem um problema que poucas pessoas falam, que é o seguinte: a nossa mente ela está programada para a entrada da casa, né? Então a nossa mente ela está programada para quando você entra em casa, você se desapegue de tudo. Eu vou entrando em casa, quando eu vou subir a escada, eu já vou jogando sapato, já vou tirando calça, camisa. Então, assim, é como se você entrasse em casa e não fosse sério. É como se a casa fosse um momento de libertação. E agora nós estamos numa situação em que a nossa casa é o nosso local de estudo, é o nosso local de trabalho, é o nosso local de produção. Então, isso é muito complicado. Esse ponto é muito interessante que você colocou.
É isso, nosso cérebro ele trabalha com padrões, né? Quando você mistura tudo, fica bagunçado, até pro seu corpo. Outra É, dificuldade que eu gostaria de elencar aqui, se o senhor me permite, é a questão da interação com os amigos, né? Querendo ou não, na sala de aula a gente tem nossos amigos, a gente bate aquele papinho no intervalo, isso acalma a gente, relaxa as tensões, faz a gente rir, libera aí hormônios de felicidade que vão relaxar a gente, e consequentemente a gente vai ter mais produtividade, vai focar mais na aula e tudo. E essa interação simplesmente acabou, e é isso que eu tô achando difícil, complicado, porque tá agravando problemas que podem afligir a nossa saúde mental, entendeu? Porque, como dizia Karl Marx, Aristóteles, o ser humano é um ser social, né? Precisa de interações. esse ponto é essencial que você tocou aí, né? Uma coisa que em épocas, em tempos normais, nós não sentimos tanta falta, aquele carinho, aquele abraço. Eu estava pensando esses dias, meu Deus do céu, será que eu ainda sei abraçar? Será que eu ainda sei como é que aperta a mão do outro, né? Nós estamos aprendendo coisas novas, claro, mas Aquele eu toque de disse assim, cotovelo, assim. quando essa quem conhece Patos vai entender o que eu estou dizendo. Quando essa pandemia passar, eu vou sair a pé da Cruz da Menina até o Alto da Tubiba, agarrando, falando com todo mundo, dando abraço, cheiro, né? Porque você fica nessa, isolado. Eu não sei mais abraçar, como é que funciona isso. Então, esse ponto é muito, muito interessante mesmo. Você falando do São João no começo da live, eu fiquei triste, porque eu pensei, não, esse ano eu vou só estudar. A única pausa que eu vou fazer, a única festa que eu vou esse ano é o São João. Aí não tem São João. Por isso que eu já gastei minha cota toda no carnaval. Brinquei, tinha que brincar no carnaval, me fantasiei, né? Pulei, que só. Porque eu no interior já sabia, né, de tudo isso. Claro, você estava numa expectativa nervosa, mas você deu show. Eu acho que eu vou sair agora para você puxar da Isla, né? Para você puxar da Isla, né? Eu acho que eu vou. Ei, Eu faço saio que eu e não sei você mexer, não. continua. Pode ser? Ah, mas Brigadão rapaz. pela participação. Brigadão pela participação, certo? E Obrigada a agradeço muito. você, né, por ter me chamado. Um abraço para todo mundo aí de Santa Terezinha, um abraço para sua mãe dos anjos, viu? Vamos comemorar a sua aprovação lá em Santa Terezinha, viu? Dos anjos, Amém. vamos para lá, fazer aquele almoço bem bacana, comemorar a sua aprovação, viu? Tá Um bom. abraço, Clara. Abraço. Tchau, Até professor. mais. Tá chegando agora nossa querida Daísla, aqui de Patos. Ela vai dizer, né? Daísla ou Daisla. Eu chamo sempre de uma maneira diferente, né? Mas ela está chegando para partilhar um pouco das suas experiências aqui. O debate tá bom, gente. A conversa está muito boa, né? E assim, só agradecer a participação de vocês nessa nossa conversa. Diga assim, nós conversamos com muita gente nesses últimos 3 meses, mas esse bate-papo está muito bom, né? Está muito, muito bacana. Vamos puxar aqui. Da Isla está chegando, né? Ó, chegando, tá então. Opa! Boa noite! Dona Daisla, o seu fã-clube já está presente aí, viu, Daisla? Seu fã-clube já está presente aí, como é bom ter as amigas, né, dando apoio nesses momentos, né? E aí já começaram a chegar os comentários, né? Perfeita, maravilhosa, né? Ó, agora vai ser a batalha dos adjetivos na nossa conversa. Daísa, brigadão por estar participando. Obrigado, senhor, por ter me forçado a participar. Brincadeira. Foi um chamamento, né? Foi um Brincadeira. chamamento. E aí você aceitou o convite, então eu queria que você desse esse primeiro depoimento, esse primeiro comentário, assim, como foi esse impacto inicial. Eu estou insistindo nisso porque pegou todo mundo de surpresa, né? Alguém colocou aí no debate, coisa do tipo, olha, a gente pensava que era uma semana, 15 dias, mas assim, como é que foi esse primeiro impacto para você, Daísa?
Olha, eu lembro como se fosse hoje, a gente na última aula, e aí a nossa coordenadora chega e dá o comunicado que a gente vai ficar um mês, né? Um mês sem aula. E teve choro, teve gente cantando parabéns para a pessoa que ia completar na semana que vem, né? Do mês lá. E aí foi uma coisa muito impactante. Apesar da gente já esperar, né? A gente já vinha cogitando, não, a gente não pode parar. E nosso terceiro ano é o Enem, os vestibulares, a gente vai fazer o quê? E a gente cogitava e na direção pedir para que só os terceiros anos continuassem. E aí foi bem impactante, Letícia chorando, né, com medo de morrer e não realizar seus sonhos. É sério? É. É sério, gente, porque realmente é algo muito impactante. E assim, sem contar que o brasileiro ele tem essas peculiaridades, né? No início, até uma coisa que eu não entendo, vou pedir licença para abrir, né, um parênteses aí, porque o brasileiro ele se supera. Eu sou fã do brasileiro. Quando houve, disseram assim, não, vai parar tudo, e aí já estava morrendo muita gente na Itália, na Espanha, na China, e aí o brasileiro vai para os supermercados, corre para o supermercado comprar papel higiênico. E aí começa a acabar estoque de papel higiênico. Aí não existe nenhuma relação, né? Não existe nenhuma relação com a Covid, né? Com o fato da galera correr para comprar papel higiênico. Então, as informações loucas no início, as informações distorcidas. Então, realmente, isso que você está colocando, as pessoas chorando, de pedir para que as aulas continuassem para o terceiro ano, isso é até algo normal, porque você meio que não sabia o que estava acontecendo naquele momento, né? Pois é, e até hoje, né, depois de muito tempo, nós temos ainda muita falta de informação. Tem gente achando que a gente vai voltar à aula presencial depois das férias, no caso em agosto, e acredito que isso não vai acontecer, né? E aí, foi bem preocupante e ainda está sendo. A gente, quando estava chegando em abril, que viu que estava agravando mais ainda, ficou com medo e querendo voltar. E, meu Deus, eu quero voltar. Eu já cheguei a dizer que eu queria voltar a estudar nem que eu morresse de coronavírus. E aí foi bem preocupante. Bom, quando passou aí? tudo isso... Oi? Tá travando? Eu falando? Não, tá tranquilo. Aqui tá tranquilo, o áudio tá muito bom. Quando começou a rotina, quando você começou a assistir aula, a receber material, né, até as aulas ao vivo, de maneira remota, tal, como é que foi esse processo de transição, Daísla? Foi um impacto muito grande, porque é uma realidade muito diferente do que a gente estava vivendo. A gente sempre teve aula presencial, pelo menos eu nunca fiz um EAD, né? E é diferente também, como o senhor colocou, EAD é diferente de aula remota. E aí foi um impacto muito grande, porque a gente não costumava a fazer esse tipo de aula. E aí você se policiar, você começar a ter responsabilidade para prestar atenção. E aí tem a adaptação, tanto a nossa como a dos nossos professores, que muitos aprenderam a mexer nisso, né? Nessa tecnologia há pouco tempo. E aí, para se adaptar, foi um pouco difícil. Porque, olha, eu já cheguei. A gente está apresentando trabalho, tipo no Senai, por exemplo. Eu já cheguei a terminar um trabalho chorando, porque meus sobrinhos fazendo zoada. Graças a Deus eles se mudaram. Mas aí o ambiente também não favorecia tanto, né? Porque a gente está em casa e, como todos já disseram, a casa é nosso conforto. E mesmo que você esteja ali sentado na sua escrivaninha, você vê sua cama e diz, meu Deus, é ali, é meu conforto, eu vou me deitar e que se foda tudo.
Bom, assim, como é que você... Nós estamos fazendo essa pergunta para todos, né? Como é que você avalia seu desempenho nesse período? Porque é uma maneira dos outros estudantes que estão vendo ao vivo isso, que vão ver também depois, de também se avaliar um pouco nesse período. Então, assim, como é que você faz essa autoavaliação desse período? Eu não vou me dar uma nota, né, os outros fizeram. Eu digo assim, que é preocupante, porque eu sempre fui uma pessoa fui muito determinada, que sempre tive responsabilidade em estudar, e sem precisar que manhã chegue e diga, vai estudar, né? Eu nunca precisei disso. Só que está sendo muito difícil se policiar para prestar atenção, né? A responsabilidade de estar bastante difícil. Tem aulas que eu consigo ainda prestar atenção. A segunda-feira é tipo, tudo para mim, porque tem as duas, as 4 aulas que eu mais presto atenção, que são as de História e as de Biologia, as de Matemática, porque são as matérias que mais me chamam a atenção, né? E aí, não é que eu estou fazendo descaso das outras, mas é porque fica bastante difícil de prestar atenção já numa matéria que você tem mais dificuldades e nesse modo remoto fica mais complicado ainda. Juliana está colocando aqui uma coisa muito interessante, que é assim, os professores terminam passando pela mesma coisa, né? A angústia de entender se houve aprendizado também. Então, da mesma maneira que você vem se avaliando, e eu estou perguntando isso a todos os alunos, os professores também vêm se perguntando se tudo isso que está sendo feito está, de fato, gerando um aprendizado. Então, isso que Juliana coloca casa muito com aquilo que você está dizendo também. Sim, e semana passada a gente estava no Meet com o nosso professor de matemática e ele estava dizendo como preparar a aula remota é difícil. E um dia ele preparava uma aula presencial e agora ele passa 3, porque ele grava vídeo, ele tem que editar, né? Tem que preparar material para Classroom e não é só para uma sala, são para 3 ou mais. E é bastante complicado, né? E é importante que a gente entenda que também está difícil para eles. Se não é que esteja mais difícil para eles, né? E eles estão dando um maior apoio, né? Vocês estão dando um maior apoio. Vocês estão sendo muito essencial e necessários para a gente nesse momento, porque acalma a gente, como alguém, acho que foi Júlia que disse, do nada aparece um vídeo, vocês dizendo que vai ficar tudo bem, que vocês estão com a gente, ajuda demais, demais, demais. Bom, Daisy, eu quero te agradecer muito a participação, a tua contribuição na conversa, no debate de hoje. Estava um pouco nervosa, né, mas deu um show, né, aqui na nossa conversa. Então, brigadão, certo, por esse papo bem bacana. E, assim, como eu disse na outra conversa, né, com Clara, com Júlia, com Maicon, enfim, eu acho que tudo que a gente faz nesse momento precisa ser avaliado, né, e tudo o que acontece é para que haja o jogo de ida e de volta também. Então, assim, o que Juliana coloca, o que você está colocando, é muito interessante, porque há essa autoavaliação dos dois lados e professores que, de repente, não tinham tanta habilidade com a tecnologia educacional, comprou equipamento e foi atrás de fazer curso, está gastando do bolso. Então, assim, mudou muito para o aluno e mudou muito também para o professor, né? Te agradeço muito pela disponibilidade e pela participação. Tá certo? Obrigada. Um abraço, Daísla. Tchau. Até mais. Aceitar aqui para a gente novamente a conversa com nosso querido Lucas e já com está pronto. Lucas, vamos começar novamente, né? Lucas, da região de Souza. Lívia avisou aqui no meu telefone que meu áudio é cortado, mas não é o da minha internet.
Tá cortando um pouco. É o fone ou a internet? A internet. Me Bom, avisaram a produção, me avisou. Desculpa aí. então nós estávamos conversando sobre esse primeiro impacto, Lucas. Então, assim, como é que foi para você esse primeiro impacto assim da suspensão das atividades? Eu sou um aluno de fora, como eu estou dizendo, então o dia inteiro é na escola. 5 da manhã, chegou 7 da tarde, e de repente, de história, dizem que é o final da teste. Aí a gente tem aquele impacto, que toda a sua rotina na escola, vai se ficar. Aí só o que só acordar e dormir. Não tem mais nada garantido. Então foi assim, entrou de cabeça para baixo. Então, assim, no teu caso, você teve um impacto muito maior, porque pelo que você está colocando, como você mora em outra cidade e estuda em Sousa, então você passava o dia inteiro lá na escola e agora você tem que reinventar toda a sua rotina. E aí não é fácil, em meio a todas essas notícias, em meio a tudo isso, você reinventar essa rotina assim, né? Todo o horário de estudo foi feito estando na escola, em um local diferente. Só que, por exemplo, agora eu tenho as aulas da manhã, e agora eu tenho livre. Uma coisa que eu não tinha. Aí o que eu vou fazer? Entrar em crise, não tenho o que fazer. Aí é todo o processo. Tentar ver como você pode fazer o dia que você não está em casa, não é propício. O mundo está todo mundo morrendo. Então, assim, não funciona direito. Nós estávamos conversando, Lucas, esses dias no WhatsApp, e você mostrava uma preocupação muito interessante, e aí eu até repassei isso no início da live. Nós temos 2 grupos hoje de alunos. Nós temos um grupo de alunos que tem acesso remoto à tecnologia, às aulas remotas, tudo bonitinho, e está passando por um tipo de dificuldade. E nós temos um outro grupo de alunos que, além de não ter acesso remoto a essas aulas, não tem equipamentos necessários para isso. Então, são 2 educações muito diferentes nesse sentido, né? Isso te deixa menos tranquilo? Como é que você vê essa questão? É porque a gente fala em trazer uma live de estudantes, mas a perspectiva de estudantes é muito diferente da sua própria realidade, né? Então, eu sou um estudante privilegiado de escola particular, que estou tendo aula todo dia, com horário, tudo, mas tem gente que não faz. E isso causa um pouco de resposta. Eu estou estudando enquanto a minha concorrência não tem a mesma oportunidade que eu. Tem que ter a mesma prova que eu. Tratado como igual. Está sendo igual. Essa preocupação que o Lucas está trazendo, inclusive, é a preocupação que motivou o adiamento do Enem. Né? Essa discrepância entre um determinado grupo de alunos ter acesso a todas essas tecnologias e outro grupo não ter, foi o que provocou as discussões em relação à suspensão do Enem. Eu vi algumas entrevistas, nós entrevistamos aqui o secretário de Educação do Estado da Paraíba e eu escutei outras entrevistas de outros secretários, de membros da Comissão de Educação Básica do BEC, enfim. Infelizmente, isso é um problema muito difícil de você resolver a curto prazo. Problema de internet, problema de equipamento. Então, provavelmente, o Enem desse ano, sendo realizado em novembro, ou em dezembro, ou em janeiro, ou em fevereiro do próximo ano, vai expor mais ainda essa diferença entre os estudantes que possuem acesso e os que não possuem acesso. Com certeza. É porque, assim, a gente está em casa e está bem. Estudando, assim, tem gente que está bem mesmo. Tem gente que além de estar bem em mental, em situação, quem está doente, quem não está com a família doente, não está conseguindo estudar. E sabe que mesmo tendo que fazer uma prova de janeiro, vai ter que fazer uma prova e ter que estudar 2 meses. Bom, é um debate, um tema muito interessante, esse que você traz.
Lucas, e assim, eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, para que a gente possa ter o mínimo, né? Para que os estudantes possam ter o mínimo de igualdade de oportunidade, né? Porque o que nós estamos querendo é exatamente isso, é esse processo de igualdade de oportunidade para que não tenha um grupo de estudantes que tenha acesso e outro grupo que simplesmente não tem acesso a isso. Então, assim, é muito bacana esse debate que você traz, assim, de toda essa análise que você fez até agora, Lucas, assim, como é que você faz essa autoavaliação, assim, qual foi a maior dificuldade e como é que você se avalia enquanto estudante nesse processo de suspensão de aulas? Eu acho que eu não consigo me avaliar numa nota fixa. Eu acho que é muito variado. Tem dia, por exemplo, no caso, eu sou um aluno de exatas. Na quinta-feira eu tenho 6 aulas de 3 de matemática e do show. Então é um dia que eu tenho que levantar, me sentar, copiar tudo. Só que, por exemplo, não quero ficar deitado na minha cama, assistindo a noite. Então é muito variado. Não tem como eu dizer que você nesse fez. Lucas, eu te agradeço muito, né, pelo aceite, né, eu te agradeço muito pela tua participação, né, pelo debate que você trouxe, isso é muito interessante. Dá seu recado aí para a galera que está escutando. Meu recado é que não tem problema, você não precisa ser produtivo. Você pegar 1 hora do seu dia para tomar um chá e que você gosta, você não está perdendo tempo, você está se acalmando. Não é perder tempo, é não ser produtivo, fazer bem para você. É isso que eu queria dizer. E agradecer também, importante, um professor, a opinião dos alunos. Nisso tudo. Arrasou, né? Chegou um comentário aí, viu, Lucas? Arrasou aí, eu concordo muito, né, com isso. Você traz uma coisa assim muito forte em relação a essa necessidade da produtividade, certo? Então, te agradeço muito a participação, viu, querido? Um abração. Eu queria mandar um beijo para as POPs que estão aí no chat. Tchau, Então, tchau. um beijo, ó. As POCs estão representadas. Um abraço, Lucas. Bom, Gustavo está chegando no debate para que a gente possa conversar com ele. E o Lucas traz uma coisa sensacional, que é essa questão da necessidade da produtividade. Nós estamos com esse senso, né, com essa ideia de ser produtivo o dia inteiro, né, todos os momentos. E é muito complicado você ser produtivo quando nós estamos passando por uma situação tão difícil, quando nós estamos passando por uma situação tão complicada. Também comentar aqui. Olá, professor, boa noite. Pronto. Tudo ok? Acho que deu uma melhorada. Acho que sim. Gustavo, querido, como é que foi esse impacto de aluno lá do pré-vestibular, doação Veste, lá em Souza? Um aluno dedicado, já está conosco, já é bem conhecido pela sua dedicação. E, Gustavo, como é que foi esse primeiro impacto da suspensão das aulas? Primeiramente, professor, boa noite. Fico muito feliz e agradecido por estar aqui. Quero saudar também as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado por esse espaço. E espero colaborar de alguma forma com essa discussão tão importante nos dias atuais. Inicialmente, para debatermos sobre essa situação, é necessário, pelo menos em minha perspectiva, retornarmos a uma retrospectiva de como foi aqui na minha instituição, Nação Colégio de Curso em Souza. Inicialmente, por volta do dia 17 de março, paralisamos as nossas ações e começou-se um período de incerteza, de aprendizagem e de dúvidas. Poucas semanas novamente retornamos, mas agora com o ensino remoto, e é sempre bom os alunos destacarem e terem conhecimento que o ensino remoto, como o senhor bem explanou inicialmente, é extremamente diferente ao ensino à distância. Toda a metodologia que o ensino à distância possui, que foi categorizado e estudado tanto pelos professores, gestores, como ciência dos alunos, no ensino remoto isso é diferente.
Então, quando passamos ao ensino remoto, estudantes, professores, gestores das escolas e administradores precisaram, e até agora ainda precisam, entender que não é um período fácil. É um período de busca e de aprendizagem e que todos precisam buscar um denominador comum nessa caminhada. Muito, muito bacana. Na intervenção do Gustavo, uma pessoa muito centrada, né? Uma pessoa bem fixa nos seus objetivos e já fazendo essa diferenciação entre ensino remoto. Está dando ainda uma diferençazinha de área. Pedro, você que é experiente em live, né, meu querido amigo, compadre, Pedro Carpelli, pai de Theo, né, a gente quando tem filho perde a identidade. Agora é o pai de Theo. O que, será que está acontecendo para esse retorno? O retorno está só quando eu falo ou quando o Gustavo fala? Alô? Teste. Oi. Eu acho que é quando eu falo. Então eu vou fazer a pergunta, Gustavo. E aí você responde. Eu acho que quando você está falando, não está falando. Né? Bom, é realmente mais quando eu falo. Está comigo. Gustavo, como é que você avalia a sua rotina, assim, todos os dias de adaptação? Professor, acredito eu que a autoescolha de se colocar uma nota é extremamente difícil e até um dilema ético. Mas como eu posso dizer, é que inicialmente, quando eu passei por esse período, e eu acerto assim uma natureza do ser humano é sempre gostar de uma situação estável, da zona de conforto, e nem um pouco volátil. Então, quando iniciei meus estudos remotamente, tive sim algumas dificuldades, tanto no âmbito escolar, no âmbito domiciliar, mas também com questões de cronogramas, de adaptação do estudo e também de simulados, porque é extremamente importante, pelo menos para a prova que eu irei prestar, o paralelo entre a aprendizagem e a simulação da prova, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, uma das minhas maiores dificuldades que eu tive e ainda tem essa questão da adaptabilidade da questão domiciliar para a questão não apenas de lá, mas também de lá, do convívio, da busca do estudo e das conquistas. Você toca num ponto que é essencial, que é a questão da adaptação. Essa adaptação, eu acho que é o grande desafio dos estudantes, né? Isso. Essa é uma questão primordial, não só nos estudantes, professor, creio eu. Posso acrescentar também que para os gestores foi extremamente difícil, para os professores, muitos deles não estão ainda habituados a essa tecnologia e rapidamente tiveram que inovar e aprender esses mecanismos que para algumas gerações são complexos, enquanto para as nossas, às vezes também é um pouco mais fácil de ser absorvido. Gustavo, assim, muito bacana a sua participação. Você é um aluno que tem uma admiração muito forte. Claro que tem uma zona, várias pessoas mandando mensagens, mas assim, tem uma pessoa que você sabe que está mandando mensagem, muito acompanhando aqui. Eu quero dizer que os dois, né, estavam em sala de aula, mas deram uma pausazinha lá na aula, participar com a gente. Aqui um abraço para você também. Está participando, vendo o desempenho bacana dessa grande pessoa, desse grande ser humano. Que recado você daria, Gustavo, para a galera que está nos assistindo agora? Professor, eu gostaria de destacar, para encerrar aqui minha participação, uma questão que eu vejo bastante em artigos científicos, em discussões de jornal, que é o que muitos chamam, e já foi debatido aqui, mas de uma forma mais complexa, que é o termo ditadura da produtividade. Infelizmente,
quando chegarmos a nossos locais de ensino, muitas pessoas vão ditatoriamente, posso até dizer, perguntar quantos idiomas nós aprendemos, quantos cursos nós fizemos, quantos livros foram lidos, e claro, não há nenhum problema nisso. Mas é interessante saber que não estamos em um período de colônia de férias, mas sim em uma situação de grande problema sanitário. Portanto, é importante destacar aos jovens que estão aqui me ouvindo que a situação que estamos ocorrendo não deve ser dito como um tabu para a grande produtividade. Isso era muito normal, dia ou outro, ter dificuldade em estudos, ter dificuldade em trabalhos, ter dificuldade na aprendizagem. É super normal, porque eu acredito que, mesmo nesses problemas pandêmicos, devemos destacar que devemos ter, primeiramente, cuidado físico, logicamente, mas também cuidado com a saúde mental, que é extremamente importante. No mais, eu agradeço a participação, tenho muita admiração pelo trabalho do senhor, tanto de forma presencial, remota, ou nas mídias sociais. Eu acho um trabalho excepcional. Muito obrigado pela participação. E eu gostaria de mandar um abraço para os meus pais que estão aqui, minha irmã Gisele, meus pais Gracinha e Gessé, minha irmã Gisele, minha namorada Oleana, como o senhor citou, os meus colegas do Ação Veste e meus amigos da Paróquia Santana que estão aqui sintonizados, viu? Muito obrigado. Que coisa boa. Então essa galera continua aqui com a gente. Senhor, e um abraço, viu, Gustavo? Você é o 10. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço. Valeu. Gente, dando continuidade, agradeço mais uma vez ao nosso querido Gustavo pela sua participação. Nós vamos dar continuidade às nossas discussões relacionadas a essa avaliação sobre os sistemas de ensino remoto, sistemas de ensino que nós estamos vivendo e presenciando hoje. Já conversamos, né, com o nosso querido Michael, né? Conversamos com o Michael, conversamos com a Júlia, conversamos com Clara, Daísla, Gustavo, Lucas, e nós vamos conversar, né, para dar continuidade a esse bate-papo muito bacana. Pedro, quer participar já da nossa conversa aqui? Se quiser participar da conversa, pode ficar à vontade, viu? Dá um pouco a sua versão, a sua contribuição sobre esse período de suspensão das atividades. Bom, Jéssica está por aí. Jéssica vai conversar com a gente um pouco, né, sobre... Gostei da participação. Jéssica vai conversar um pouco com a gente. Vou só pegar aqui o carregador do celular para a gente não ter problema, né, com isso. Então, galera chegando, ó. Puxando aqui, Jéssica. Aguardando aqui. Opa! Chegando. Plena. Né? Você está me escutando, Jéssica? Tô. Tá escutando bem também? Tô. E o primeiro comentário, né, já, tá vendo? Bom, Jéssica, de Pombal, nós vamos bater um papo agora, né, sobre isso. Eu vou só pegar o carregador aqui, viu? Vamos embora, não. Jéssica, você vai fazendo às vezes aí, né? Gente, super produção. Aquela produção que vocês não veem nas lives profissionais. Ó, bom, já está entrando aqui uma galera boa que vai participar também com a gente. Bom, mandar um abraço para a galera que está entrando agora, para a galera que já estava também, né? A Lurdinha que está entrando, o Daniel aqui, José Arthur vem participar também com a gente, viu? Juliana, Júlia que fez essa participação com a gente, professora Maria Medeiros, né, grande professora, né, uma das grandes referências educacionais, Clarinha Rafaela participando também aqui com a gente, Sueli Coutinho, acho que você conhece, né?
Talvez. Você conhece. Ana Amélia participando também. Gente, vai ser um bate-papo bem bacana. Duda, Aninha, a Camila, ó, só a galera boa, né, que vai participar com a gente também desse debate. Jéssica, obrigado, né, pela participação. A gente vai bater um papo bem bacana. Clarinha está colocando aí, né? Ah, Clara, Rafaela, Clara, enfim, a gente resolve isso daqui pro final do bate-papo. Jéssica, como é que foi para você, assim, suspensão das atividades presenciais e, assim, qual foi o primeiro impacto que você teve? Assim, qual foi a primeira impressão que você teve? Horrível, mas muito bom. Porque, assim, eu achei péssimo, porque eu sou uma pessoa muito ruim com disciplina, com ter disciplina para estudar. Então, eu dificilmente consigo, tipo, seguir algum cronograma ou conseguir estudar para as matérias que eu gosto sem uma supervisão, porque com supervisão eu já sou péssima, quem dirá tem. E também, basicamente isso. Eu não consigo ter muita disciplina. Eu sou uma pessoa muito... que eu gosto muito de, tipo assim, de um aprendizado em conjunto. Não só em conjunto tipo, a questão do professor presencial, mas também em conjunto com a sala. Eu gosto de ouvir opinião, eu gosto de discursar, eu gosto de debater, ter um momento antes da aula começar de conversar, tipo, para dar uma descontraída, ou um momento depois da aula terminar para conversar sobre o assunto. E aí, para mim, quando isso tudo assim, foi perdido para uma coisa extremamente mecanizada no computador, foi péssimo. Porque as matérias que eu não estou bem foi só a ladeira abaixo. Porque eu não consigo prestar atenção de jeito nenhum. Eu não consigo ter disciplina em casa. Tá, muito fácil. É basicamente isso. Também a preocupação com o Enem, né? Porque mesmo estando em treinamento ainda, ficar essa incerteza de ministro da Educação, de cronograma, de data, e também tipo, da onde que você tem força para estudar, com toda uma situação caótica acontecendo, e você tem que estudar por conta que você tem que fazer um exame. Isso não existe. Tipo, existe muita questão psicológica, ter psicológica, e eu valorizo muito o ambiente de sala de aula. Assim. Valorizo muito a presença do professor, a interação dos outros alunos, debate com os outros alunos, ouvir opiniões diferentes que a pessoa não tem a matéria. Tudo isso, para mim, é muito importante. E quando isso foi perdido, para mim é como se fosse 60% do meu desempenho na aula. Você colocou uma coisa que é realmente muito interessante, porque por mais que do lado de cá os professores estejam se esforçando, traçando novas metodologias, mas tem muito essa coisa da tecnologia, da coisa mecânica. Né? E quer queira, quer não, esse contato, ele não é só o contato do professor com o aluno, é o contato com os colegas, com os amigos, com a turma, com as discussões. E tudo isso influencia muito no processo de ensino-aprendizagem. Né? Tudo isso influencia muito. Porque, quer queira, quer não, você tem aquela pessoa perto de você que vai lhe estimular, né? Que vai puxar quando você está um pouco mais cansada, quando você, de repente, não está tanto afim de ver, né? De assistir àquela aula. Então, essa relação não deixa de ser uma relação, por mais que a gente interaja durante as aulas, mas não deixa de ser uma relação mecanizada, né? Como é que você avalia, Jéssica, assim, o teu dia a dia, assim, relacionado às leituras? Você é uma pessoa que participa dos movimentos sociais, você é uma pessoa que participa de muitas reuniões ligados a coletivos, né, de estudantes, ligados à luta das mulheres, ao feminismo, enfim. Você é uma estudante bem ativa nesse sentido, né? Além das aulas, as reuniões que você participa, além. Então, assim, como é que foi parar tudo, assim, e de repente se readaptar? Então, né? Tipo, a questão é que, estando em casa, eu tenho, assim, uma opção de escolha do que estudar. E mesmo quando eu estava na escola, não era assim como se eu seguisse muita risca o que estava sendo proposto ali. Porque
você estudar o que você não gosta já é ruim. E aí, quando você não tem, tipo, uma disciplina, porque assim, você olha toda essa situação caótica. O microfone tá Estou conseguindo te escutar. Tá bom? Você já tem toda essa situação caótica, toda essa estrutura caótica, e aí alia isso à sua falta de desempenho em determinadas matérias. Então, eu realmente não consigo, principalmente para matérias que eu não tenho afinidade. E como eu tenho uma opção de escolha do que estudar, eu sempre acabo estudando o que eu quero. Tipo, lendo as matérias que eu gosto, que eu tenho afinidade. Ou, tipo, eu olho toda essa estrutura caótica e eu não consigo pensar que eu vou estudar Pitágoras no meio disso. Tipo, minha vontade é de ler sobre isso, de conseguir ter uma compreensão maior. Eu consigo ficar no estudo mecânico dentro de todo um caos social acontecendo. Você está trazendo uma coisa interessante e uma coisa nova, que é o seguinte, podendo escolher e tendo uma liberdade maior de escolha, porque você está em casa, então meio que é natural que, enquanto ser humano, você meio que procura a sua zona de conforto. Sim. Né? Então, assim, existe no ensino remoto, existe no ensino à distância, apesar do ensino remoto seguir mais ou menos aquelas aulas, os mesmos professores, tentar seguir aquela rotina, mas no ensino remoto e no ensino à distância, exige-se muito mais do aluno, principalmente no sentido de que é ele que vai comandar a parte dos horários, é ele que vai fazer essa divisão. E aí você coloca uma coisa muito interessante, que é assim, em ter essas opções de já estar em casa, já estar numa zona de conforto, de você se apegar um pouco mais às matérias que você tem mais afinidade. Exatamente. Tipo, eu não consigo ter uma disciplina mesmo para estudar o que eu não me dou bem. E ainda mais com a estrutura do EAD, que, tipo, por mais assim que o professor se esforce, não é a mesma coisa, porque eu já tenho uma dificuldade enorme com aulas presenciais para a área das exatas. Então, quem dirá isso na tela de um computador, com diversas distrações, com uma estrutura social completamente degradada. Então, eu não consigo estudar algo que é organizado, é próprio para um exame, e uma matéria que eu não tenho afinidade, que é a mesma coisa. No meio de tudo isso, assim, eu não consigo ter disciplina para isso. E principalmente com a questão que eu falei, tipo, das opções, eu estendo o meu horário. Então, tipo, eu acabo escolhendo o que é mais confortável para mim. O que quer dizer, nem é propriamente confortável. Não é muito confortável, mas o que eu tenho ânimo, êxito para estudar. Porque parece, assim, uma certa hipocrisia, tipo, estar estudando coisas para um exame, quando eu nem sei se esse exame vai acontecer, quando tem toda uma situação política completamente caótica, eu estou tipo, estudando tabelinha, assim, coisa mecanizada para Enem. Eu não consigo ter essa disciplina. Não sei se é uma disciplina, né? Eu não consigo ter essa que o Enem vai acontecer, vai dar tudo certo. Seria mais confortável pensar assim, né? Meio que se desconectar do mundo e dizer coisas do tipo assim, ligar o botão, né, do tô nem aí e dizer assim, que vou cuidar aqui do meu. Mas assim, é muito complicado você se desconectar quando você está vendo tanta coisa ruim acontecendo. Né? Não só coisas ruins estão acontecendo, como o próprio processo tem definição. Então, a preço de hoje, nós não sabemos quando é que vai ser o Enem. A preço de hoje, nós não temos ideia de quando as aulas presenciais voltam. O dia de hoje é um dia simbolicamente ruim, né? Nós ultrapassamos 1 milhão de casos de contaminações pela Covid-19, fora os casos que não foram notificados. Estamos chegando próximo de 50 mil mortes. Então, assim, todo esse processo de indefinição contribui para que haja essa angústia. E aliado a isso, eu queria que você comentasse um pouco do que foi colocado agora há pouco sobre essa questão do senso de produtividade. Porque para o aluno, isso mata, né? Porque é aquela angústia de você chegar no final do dia
e pensar assim, poxa, o que é que eu produzi hoje, né? Então eu vou te colocar numa situação que é assim, você tem uma indefinição gigante que faz com que haja um travamento, isso é absolutamente natural, e você tem aquela ideia social da produtividade. Como é que fica a cabeça? Assim, eu sou bem egocêntrica com meus gostos. Então, tipo, quando eu penso nisso, assim, eu preciso ser produtiva para um exame, eu preciso estudar. Eu realmente acabo tendo, tipo, uma visão muito além, que acaba sendo prejudicial em alguns pontos. Então, em vez de eu pensar, tipo, não, eu realmente tenho que fazer isso para futuras e para conseguir passar nesses exames, acaba que tipo, eu não penso assim, eu penso, tipo, minha gente, é só um exame, toda mecanizada e eu vou estar deixando de estudar o que eu gosto. O que faz sentido para mim agora, eu posso tipo, morrer amanhã e estava estudando datas. Sendo que eu queria estar estudando, me politizando, estudando filosofia, estudando a área da e eu acabo pensando muito assim, que tipo, é bom porque satisfaz minhas vontades, mas é péssimo porque o sistema é mecanizado. E produz essa ideia de produtividade também. Porque o próprio Enem é uma prova meio humana, né? Porque você está ali botando todas as matérias e querendo que a pessoa seja boa em todas as matérias. E aí as pessoas dizem, tipo, não, só quer que saiba o básico, um pouco de cada um. Mas não é assim. Porque o básico não é 90 questões de exatas e biológicas. Isso pra mim não é básico, não é nada. E aí acaba que tipo, coloca nesse leque. O próprio Enem já é extremamente desumano. E aí, além disso, agora a questão que é tipo, mas você tem o dia todo livre. Sem que você tenha, falando da minha realidade, né, do meu recorte, o psicológico livre, a disposição. Porque se forçar a fazer algo que sua mente não gosta, é desestimulante. Você estuda, sente que aí acaba que tipo, você não acerta nada. E você fica cansado, você não quer mais fazer aquilo, você já se sente burra. Então, assim, acabar anulando as pequenos pontos positivos que você enxerga em si próprio. E eu não vejo produtividade em ficar me forçando a estudar uma coisa que eu nitidamente não tenho. Ainda mais, tipo, antes eu ainda me esforçava, né? Porque eu precisava passar, assim, no Enem. Ainda preciso, mas é que, tipo, agora eu fico vendo a situação e eu não consigo pensar numa prova de 180 questões que está medindo meu conhecimento ali dentro de uma maquininha extremamente mecanizada, dentro de todo esse caos. Tipo, é ministro sendo demitido, é várias questões sendo contestadas, a educação tá uma bagunça. E, tipo assim, os sistemas públicos, no caso, não tem AD, eu tenho que estar... Para mim, ser produtivo nesse momento é você estar dentro de uma bolha. Ser produtivo para um sistema mecanizado. Porque até para ler o que você gosta, para fazer as coisas que você gosta, tá muito difícil. Então, quem dirá você ficar dentro dessa bolha produzindo uma prova extremamente mecanizada, que tem perguntas prontas sobre assuntos prontos, para você, que você tem que adivinhar qual é o assunto aí. Você tem que se sentir culpado se você conseguir. Para mim, é péssimo e caótico. Eu faço uma análise em relação ao Enem, e eu já comentei isso em sala de aula. O Enem, ele se tornou uma prova impossível. E aí eu explico o porquê dessa prova impossível. É impossível um aluno ele se preparar, eu estou falando da área de ciências humanas, que é a área que eu trabalho. É impossível um aluno ele chegar no Enem com todo o conhecimento e com todo o edital cumprido. No sentido do seguinte, o edital ele é muito aberto. Então ele traz, por exemplo, uma coisa, relação de poder. Quando ele fala assim, relação de poder, está lá um dos tópicos do Enem. Não, cai relações de poder. Para a história, para a filosofia, para a sociologia, para a geografia, isso é uma coisa tão ampla que qualquer questão que esteja lá vai estar contemplada no edital. Então, é uma prova que ela se tornou uma prova tão ampla que o esforço do aluno é chegar no dia da prova sabendo a maior quantidade de coisas possíveis. Porque chegar lá sabendo dessa totalidade é impossível pela quantidade de temas que o edital coloca. Você colocou uma coisa que eu vou relacionar com aquilo que foi discutido anteriormente. A questão da produtividade, que foi uma coisa que os últimos que falaram bateram muito nisso.
E aí você colocou que nesse meio vem o senso de incapacidade, muitas vezes. E aí você tem, de um lado, a produtividade, a cobrança da produtividade, e do outro lado você tem essa percepção de incapacidade. Então, como é que se resolve? Como é que se acha um meio termo nisso, Jéssica? Não se acha. De acordo com a tua percepção. Eu acho que não se acha, porque acaba que toda vez que eu, tipo assim, eu preciso. Óbvio que eu tenho que atender a diversos pontos que são mecanizados, né? Porque não dá também pra eu viver assim como se eu fosse rica estudando o que eu gosto. Mas, tipo, quando é pra uma coisa que eu não tenho afinidade, e mesmo que eu tenha tipo, muito respeito pela área das exatas e biológicas, mas não tenho, eu tenho zero afinidade, eu preciso me enfiar ali para produzir, tipo, para mim não existe um meio termo. Eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir cansada, ainda mais porque é um negócio assim que para eu resolver uma questão de exatas, eu gasto tipo horas. E horas se for com acompanhamento, porque se for sozinha, eu gasto dias. Então, tipo assim, se sentir insuficiente é um pleonasmo, quase, a tentar. Não tem jeito. Eu sempre sinto insuficiente nessa área, ainda mais agora. Parece que pelo tempo livre está tendo uma competição, assim, de quem produz mais e de quem vai desenvolver mais. Como se o tempo livre estivesse sendo, tipo assim, a escola deixou de estar em casa, não está acontecendo nada no mundo. Tipo, só mais uma prova de que o sistema educacional aliena totalmente, porque ele está falando em produzir, em estudar, no ano que o caos está instalado. E, tipo assim, óbvio que a gente tem que estudar e entender mais a situação e não cair em fatalismo. Mas, tipo, o caos está estruturado e eles estão falando em você produzir. É uma prova universitária, para você dar entrada numa universidade. E, tipo, não tem como falar disso agora, sabe? Isso que me dá raiva, porque o sistema educacional ali a ponto de ficar, tipo, fique na sua bolha estudando até tudo se normalizar. Isso não existe. Tipo, não dá para ser produtiva. Às vezes não dá nem para sair da ação e eles querem que você resolva 90 questões. Tem não, né? A gente não sabe nem se vai ter, porque está sem ministro da educação, né? Quero até ver tendo a educação desse ano. Muitas plataformas e tal. Eu trabalho atualmente com 5 plataformas digitais, porque como eu dou aula em instituições diferentes, então eu vejo muito essa dificuldade do aluno de estar lidando com várias plataformas diferentes. Essa é uma realidade. E aí nós iniciamos a live, Jéssica, falando dessas 2 educações. Nós estamos falando aqui de uma realidade privilegiada, né? Nós estamos numa realidade privilegiada, onde as atividades pedagógicas continuam acontecendo, onde as aulas elas continuam acontecendo, onde existe, de uma certa forma, apoio da escola, da coordenação pedagógica, dos professores, mas você tem um outro grupo de alunos que não tem acesso a absolutamente nada. E muitas pessoas estão normatizando isso. Esse problema, quer dizer o seguinte, não, olha, a gente vai tentar conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possíveis e aquelas pessoas que não conseguirem ter acesso, bom, essas pessoas a gente vai ter que ver depois como é que resolve isso. Você tem contato, pelos movimentos que você participa, com pessoas de outras instituições, com pessoas de situações financeiras diferentes da sua, pessoas que estudam em escola pública, né? O que é que chega para você desses relatos, dessas pessoas que possuem uma realidade que é diferente da tua? Assim, tipo, pelo que eu conversei no geral, é basicamente o problema que não está atendendo a AD e que, tipo, que não dá para produzir, porque a grande maioria dessas pessoas também não tem como responsabilidade só estudar. Porque o sistema ele não dá nenhuma estrutura para que o adolescente só possa estudar. E aí ele mesmo lasca a partir disso, né? Porque, tipo, você vai ter várias obrigações, uma desigualdade, e você que se vê com isso, que a gente vai fingir que você só precisa estudar. Então, tipo, já tem um problema de não ter EAD. Ainda assim não dá para estudar com apostila, porque essas pessoas têm outras diversas obrigações que não é só estudar, tipo, às vezes tem que ajudar com a organização da casa, tipo, não dá para a mãe parar de trabalhar, porque é fome. Então, às vezes também tem que ir trabalhar
estudar também, porque existem pessoas, né, igual, por incrível que pareça, existem pessoas que têm duplas jornadas, triplas jornadas, enfim. E o problema está realmente sendo esse. Além da ausência de EAD, a ausência de todos os outros recursos para comportar assim, uma base para fazer um Enem e tirar uma nota razoável. Bom, agradeço muito, Jéssica, sua participação, sua contribuição. Você tem uma fã, viu? Sueli, vou falar agora com sua mãe, viu? Você deixa eu falar com sua mãe? Um pouquinho. Eu tive a oportunidade de ser professor das suas duas filhas. Você tem mais irmãos, Jéssica? Tenho não, é só Jaque. Não. E aí, Jaqueline e Jéssica, tive o prazer de ser professor, né, das duas. Jaqueline me aguentou 3 anos, né, e aí Jéssica já está me aguentando há 2, ainda tem mais um ano para frente. Mas parabéns, viu? Parabéns, porque foi uma aluna maravilhosa, né? Jaqueline e Jéssica, também uma aluna nota 10. Parabéns. O fã-clube está chegando, viu, Jéssica? Aí o fã-clube está chegando. Enfim, quero te agradecer. É sempre bom conversar com você. É sempre bom conversar com os alunos para entender um pouco sobre aquilo que está acontecendo também do lado de cá. Me preocupa muito essa história da produtividade. Eu acho que a gente vai precisar rever isso. Dá uma certa ânsia quando a galera vem falar desse novo normal, né? Porque todas as coisas serão diferentes. Enfim, eu duvido um pouco disso, né? O que eu percebo é que a galera que é ruim vai continuar ruim mesmo. Até porque tem gente até hoje acreditando que nada disso existe, do que a gente está vivendo. Mas assim, me preocupa muito quando eu vejo esse senso de produtividade sendo colocado nas costas dos estudantes com 14, com 15, com 16, com 17 anos. Quando nós tínhamos essa idade, nós não tínhamos todo esse senso. Eu estava contando em sala de aula uma coisa, Jéssica, que eu não sei se eu contei na tua turma, que assim, eu terminei o ensino médio em 2004, e aí você tinha pessoas naquele tempo, né, que terminavam o 3º ano e passavam um ano sem estudar. Simplesmente passavam um ano sem estudar. Não, eu vou ler aqui alguma coisa, vou ver o que é que eu quero, né, da vida. E aí, quando for no ano seguinte, eu vou fazer um cursinho e resolvo o que é que eu vou fazer da vida. Hoje não existe mais isso. Não existe mais essa possibilidade. Porque esse senso de produtividade, ele já começa muito cedo. Nas escolas que nós andamos e nas consultorias que nós prestamos em alguns municípios, no material que nós analisamos, tem criança do 2º ano do ensino fundamental, do 3º ano do ensino fundamental, crianças de 8, 9, 10 anos fazendo simulado. Fazendo simulado. Né? Então, assim, essa pressão do Enem, ela vem por todos os níveis da educação. Então, me preocupa muito essa coisa da produtividade. A professora Maria Medeiros colocou um comentário aqui em cima em relação à afetividade. Né? A afetividade contribui demais para o processo de aprendizado. O ensino à distância perde certa potência no que tange a participação. E aí eu vou fazer uma ponte com o que a professora Maria Medeiros colocou exatamente sobre isso. Que eu acho que a gente fala muito sobre produtividade quando a gente deveria falar um pouco mais sobre afetividade, sobre a saúde mental dos estudantes. Né? Então acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso em sala de aula. O que é que você sente falta, para a gente encerrar? Assim, o que é que você sente falta em sala de aula? É realmente tipo, a relação em conjunto, porque eu sou muito aérea, todos os professores sabem disso. Se Deus mal nunca notou isso, impossível, porque eu sou muito aérea. Volta e meia na aula, eu tô assim, com cara de sono. E eu não estou com sono. Né? Aí, o que acontece? Tipo, na aula presencial, isso já era muito difícil, mas aí eu conseguia ter, tipo, uma relação com os conjuntos ali presentes, com o ambiente de sala de aula. Então, eu chegava, eu conversava com algum colega, aí depois eu ia para da aula, eu conversava
Mar, eu contava da minha vida. Aí eu perguntava alguma coisa do assunto. Aí, tipo, quando a aula terminava, eu ia problematizar o assunto com o Josimar e com outros amigos. E, tipo, isso é muito bom, muito bom. Então, tipo, era bom até a participação. Eu não gosto das matérias que eu gosto. Porque ainda assim, era uma visão diferenciada do assunto, do que estava se passando ali. E eu odeio que na EAD não tem isso. Primeiro que é muito difícil ter uma participação. Porque, às vezes, a vontade de ficar dormindo, na maioria das vezes. E aí, também tem a questão de tipo, as pessoas sentem uma exposição maior quando elas estão no computador. Eu não entendo o porquê, porque é a mesma coisa da sala de aula, na questão da exposição. Mas sentem uma exposição maior. E, tipo, isso é muito ruim, porque a gente perde a participação de muitas pessoas. Seja um comentário, assim, de uma pessoa que não está entendendo só nada, tanto quanto um comentário que vai fluir um debate. Eu odeio que na EAD ninguém diverge de ninguém, tá todo mundo cansado. E o bom é divertir, entendeu? Discutir de uma maneira saudável. Tipo, ver opiniões diferentes e tal. E na EAD tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto. E essa questão que eu falo da produtividade do Enem, pra mim, a pior parte é quando eles entregam uma responsabilidade tipo, ao aluno de que, tipo assim, tudo depende dele querer. Porque já faz assim, uns 6 longos anos que eu tento aprender exatas e que todo ano eu vou à final em exatas na escola. Então, quem dirá passar no Enem? Botam o sistema educacional, é só a escola. Tipo, bota essa proposta de que só depende de mim, de me esforçar muito e de tentar aprender. Sendo que não é assim, é uma coisa que eu não consigo. Tipo, não importa quanto não me dá estímulo. Às vezes eu gosto, tem um pezinho ali numa teoria, mas muito pouco, quase nada, na hora do desespero. E eles colocam de toda uma carga de tipo, não, é uma responsabilidade sua, depende de você, só de você. E aí eu fiquei sentindo isso, porque se depende só de mim, eu não tô fazendo nada para que isso mude. Entra aquele senso da incapacidade, né, que nós comentamos, e aí é onde acontece uma relação perigosa entre produtividade e o senso de incapacidade. Jéssica, muito obrigado pela participação. A live estava programada para durar 1 hora, mas aí já vai com quase 2. Acabou o tempo do Instagram, a gente precisou abrir uma outra, mas eu quero agradecer muito, mandar um abraço aqui para a Bruna, que está acompanhando, Socorro Pereira, a Camila, que está acompanhando aqui, Letícia, da Isla, que está acompanhando, participou com a gente aqui, Petrônio, meu querido professor Harry. Gente, Harry é uma das grandes inspirações, é historiador e advogado, né? Ó, Jéssica, pessoa que eu vou colocar você em contato com ele, assim, aprendi muito na área de direitos humanos com o Harry, uma pessoa assim que é extraordinário, foi meu professor na UFCG. Petrônio, querido, um abraço, viu? Maria Olívia tá chegando por aqui, direto de Paulista. Ó quem tá aqui, Luísa, chegando aqui, um abraço, né? Um abraço, Luísa. José Arthur mandando um cheiro, ele já mandou 1000 cheiros e abraços e beijos e coraçõezinhos para vocês. Isso é um amor extraordinário, né? Nunca brigaram, né? Uma das maiores decepções que eu tive em sala de aula uma vez foi quando Zé Arthur quis me trollar, dizendo que tinha brigado com Jéssica. Olha, eu estou sem falar com Jéssica. Aí eu disse, não é possível uma coisa dessa, né? Como é que pode isso? Romeu e Julieta, José Arthur, deu Romeu e Julieta no meu aniversário. Camila, brigadão, Camila, pelo elogio, viu? Saudade de você, certo? Gente, quero agradecer a cada um que ficou, né, com a gente durante essa conversa. Escutar os alunos é muito importante, né? E esse grupo que aceitou, que topou participar da conversa, dizer assim, que foi voluntário, né? Assim, eu abri o chamado para quem quisesse participar. Maria Rita está chegando também, aí, um abraço, Maria Rita. E assim, alguns alunos aceitaram participar dentro desse chamamento público. E assim, foi um debate muito bom. Agradeço muito a Michael, que abriu o debate, a Júlia, que participou também, a Clara Soares, da Isla, Gustavo, Lucas Leone, Raquel, que teve um probleminha e não pôde participar, mas um abraço, Raquel, você é 10, brigadão pela sua disponibilidade, né? Da próxima vez vai dar certo. E Jéssica, né, que está encerrando esse debate.
aqui com a gente e haverão outros debates, gente. Assim, eu acho que a gente está escutando muito e aí tem que escutar os professores, os especialistas, os gestores, tem que escutar os sistemas de ensino, o Ministério da Educação, né, que está sem ministro agora, enfim. Mas eu acho que a gente tem que escutar os alunos, né, porque tudo que nós fazemos visa uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem, mas acho que a gente tem que criar esses fóruns permanentes e eu acho que esses fóruns eles precisam ser, de fato, permanentes. Tá bom? Um abraço a todos vocês. E assim, foi extraordinário. Eu estou muito feliz, né? Inclusive eu estou tão feliz que hoje vai ser outra noite de insônia, certo? Pela satisfação de ter dividido esse debate e de ter lido tantos comentários bacanas e ter tanta gente boa participando do debate, mesmo tendo hoje live do Dorival Dantas. Você, quando tinha os cabelos grandes, Dorival Dantas. Um abraço, viu, gente? Tchau, tchau. Um abração para vocês. Tchau, dona Sueli. Quando as aulas voltarem, eu vou tomar um café. Viu? Venha, vou tomar um café lá para conhecer a senhora. Um abraço. Valeu, gente. Pedro, tá chegando. Um abraço, Pedro.